Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos. Bom dia a todos e a todas. Como estamos hoje? Ou então a todas e a todos. Vamos começar a tornar o mundo mais feminino para ver se dá certo, porque de fato, comandado pelos homens, não deu. E aí, galera, tá tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Me falem aí um pouquinho para a gente começar a nossa aulinha. Ei. Pegando aqui o material, tá dá certo. Nossa, tá quente, né? Vocês estão achando quente? Não, pior que o ventilador, que o ar-condicionado tá aqui de baixo, sim, para mim direto. E aí, se eu ficar assim, eu fico doente. Eu não gosto, não. Mas, em compensação, eu preciso ficar aqui, né, tranquilo e tal. Olha certo, Deus tá vendo. Beleza. Não, tá cheio. Vamos lá, deixa eu ver aqui quem tá falando. Oi, Luciana, bom dia. Vitória, Luciana, tá tudo certo? Que bom. A Vitória tá perguntando como eu tô. Tô cansado, Vitória, tô cansado. Ó, ter filho é uma bênção, viu? Mas dá trabalho. Professor, você tem filho? Claro, eu tenho 2 cachorros, tá? Quando foi hoje, eu já tenho muita dificuldade de dormir, né? Muito mesmo. Eu ainda fui inventar de trocar os travesseiros aqui de casa, porque a gente tem que trocar, né, com frequência. E aí eu comprei uns travesseiros que eu achei que era o top da balada, os bichos caríssimos, não sei o que da NASA, não sei o que mais lá. Oxi, Maria, um monte de travesseiro ruim da peste, eu já jogar fora. E aí, quando foi às 1h30 da manhã, meu cachorro me acorda. Aí, desesperado. Aí, quando ele faz isso, assim, raramente quando ele faz isso, é porque ele tá com vontade de fazer xixi. Porque todo dia eu moro em condomínio, né? E todo dia eu saio com eles, fico aqui, eles tocam terror no condomínio, eles fazem xixi, cocô, essas coisas. E aí, fala, meu Nossa Senhora, que diabo é isso? Aí, 1h30 da manhã, lá vai eu descer, aí eu vou lá me arrumar, né? Porque assim, me arrumar, assim, né? Porque, enfim, não tava com muitas roupas. Aí, lá vai eu sair aqui no condomínio para o cachorro tentar, né? O bichinho passou bem uma meia hora tentando fazer o número 2 e não conseguiu. Aí, eu morrendo de pena, né? Também. Aí, pronto, porque diz que eu durmo. Aí, pronto, dá trabalho. Aí, eu já acordei, fui lá no pet shop, comprei o remédio para eles, que aí indicaram um supositório, né? Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso com o meu cachorro? E aí, porque deve ser um sofrimento, né? Pro pobre lá tá eu e ele, 1 hora de briga para tentar colocar esse negócio, mas eu disse, rapaz, isso não tá certo não, porque esse sacrifício todinho, vou atrás de um remédio mesmo, da ração, essas coisas, do pobre coitado. Enfim, ele tá ali exausto na escada depois da briga comigo. Eu também tô exausto, né? E aí juntou que eu ainda tô numa vibe, né? Eu falei para vocês, eu tô vivendo a minha adolescência de novo, que aí eu tô na academia, nadando, pedalando. Mas isso é muito a ressaca da quarentena. Eu acho que, como eu na quarentena eu fiquei muito trancado, né? Aí agora a ressaca é compensar, né? O ter perdido, digamos assim. Não no sentido de farra, né? De farra também, porque eu cheguei 3h30 da manhã no sábado. Meus amigos chegaram 5. A gente estava na casa de um deles, aí foi uma confusão lá. Mó legal. E aí, junto que tem essa questão de academia, não sei o que, eu acabo ficando muito cansado, mas no resto tá tudo bem, graças a Deus. Aí, a Thaís tá dando bom dia, bom dia. Vitória demais, tá muito quente, também acho. A Luciana muito quente. Até a sombra tá fazendo sol. Boa, Thaís. A Vitória kkkk. A Luciana ainda tem filho, mano, ainda tem filha, pet. A Luciana é guerreira, viu, irmã? Guerreira mesmo. A Janete faz parte da vida de pai. A Janete é que tem um filho que é a cor mais linda do mundo, né? Ela posta de vez em quando. É lindo teu filho, Janete. A Vitória, ai que horrível, bichinho, nem me fale a briga que foi. Não, e eu tenho nojo, né, das coisas, eu tenho nojo de muita coisa. Sou bem fresca, assim, com limpeza, com essas coisas. Eu não gosto muito de bactéria, essas coisas, só ando com álcool, para um lado e pro outro, onde eu tô, enfim. Aí, imagina aí essa briga que eu tive com o cachorro. Eu tomei banho que eu passei uns 15 minutos me ensaboando. Aí, ela está agradecida, a Camila. Como não sair, eu desconto tudo na academia. Pois é, como não pode sair, é exatamente o que eu falei. Como não pode sair, eu desconto tudo na academia. Pois, Camila, eu tô nessa vibe. Tá assim, é impressionante, tá surreal. Porque assim, eu sempre fiz não, né? Mas eu sempre tentei fazer exercício físico. Eu fui gordo, né? Gordo, obeso mesmo, 2 vezes na minha vida. E aí eu consegui emagrecer normalmente, sem bariátrica, sem essas coisas todas, porque, enfim, dá certo pra mim. E aí eu sei que eu também não lembro da época que eu fiquei tão exagerado, entendeu? Tipo, indo de bicicleta, aí lá eu nado, aí lá eu também treino feito um louco, aí volto para casa. E aí, grande Felipe, seja bem-vindo, meu amigo. Aí a Camila, então, tá... Tudo bom, professor? Tudo bom, meu amigo, show de bola, seja muito bem-vindo. Amanhã o Felipe vai dar aula na minha turma de filosofia,
Ele vai falar sobre Rousseau. Falar sobre Rousseau, só o meu monitorzão aí de filosofia. Show de O bola. professor estava sem internet em casa, então eu corri aqui para a universidade para não perder a aula. Vai dar certo. Muito bom, cara, que bom. Isso, cara, eu acho que são essas pequenas atitudes, pequenas não, são as muitas pequenas atitudes que vão fazendo a diferença na nossa vida, sabe, cara? E atitudes como essa, sem sombra de dúvida, fazem diferença porque elas repercutem de um outro modo que a gente nem imagina. Eu gosto muito de tentar observar o mundo, de ler sinais, de tentar observar as coisas, e eu vejo que os pequenos detalhes que eu fiz, como esse, né, no sentido de esforço, fizeram toda a diferença na minha vida, sabe? Assim, não que eu seja o modelo do modelo do modelo, mas eu sou muito feliz onde eu cheguei, quem eu sou, em termo profissional, em termo pessoal. E aí eu desejo que vocês alcancem ainda mais ainda. Eu acho que eu desejo que cada um consiga realizar os sonhos, né? Alguns sonham mais alto, outros sonham mais baixo. O importante é você se sentir confortável ali naquela situação de vida, né? Que é a qual me encontro hoje, graças a Deus. Aí a Thaís disse, ele deve estar com raiva do salário do senhor. Thaís, você pode ser mesmo, o Thor deve estar me zombando. Não, e o medo dele fazer xixi e cocô no quarto, né? Porque era pior, aí eu ia ter que limpar. Aí eu disse, não, tô fora. Deixa eu só tirar o ar-condicionado aqui de mim, toma só um minuto. Pronto. Aí a Vitória, eu tô assistindo aula no 3G hoje, vai dar certo. A primeira coisa que eu sempre fiz foi botar a internet, a melhor internet das internets, principalmente quando veio a pandemia, né? Eu dei aula em Parajuru, que é onde meus pais têm casa de praia. Eu fiquei lá 4 meses e meio recolhido. E aí, lá tem internet, mas como eu não sabia como era, eu disse, né? Vou pegar logo o melhor pacote aqui para poder não perder a aula, né? Então, até que a gente não deixou de ter uma aula. Aí o Felipe disse assim, privilégio da paz, não podia deixar de assistir a aula, vamos que vamos, boa. Show, gente, a Unifor tá linda, imagina, ai que saudade, porque assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Unifor, principalmente porque foi a instituição que me abriu as portas, né, então meu primeiro emprego foi a Unifor, e eu lembro, turma, quando eu me formei com 22 anos, e aí uma coisa que eu fiz, que eu super recomendo vocês fazerem, é iniciar a especialização antes de acabar a faculdade, certo? Um semestre antes, um ano antes, isso aí eu fiz, valeu muito a pena. Eu comecei a especialização um semestre antes de me formar, né? Mas é porque eu me formei também voado, 3 anos e meio, né? Que me formei. Com 3 anos eu já tinha feito a prova da OAB, já tinha passado. Foi muito boa essa parte. Acho que eu já contei isso para vocês. Mas aí quando eu me formei, aí eu me formei rápido assim, porque o combinado com meu pai era que, como ele não pagou minha faculdade, eu disse assim, pai, então eu vou me formar, e aí o senhor paga os meus cursinhos até eu conseguir passar no concurso. Tudo bem? Tudo bem, beleza. Aí ele realmente fez isso durante 6 meses. Aí meu pai é bem de vida, ele é tranquilo, mas aí ele fez uma coisa que na época eu fiquei muito chateado, né? Na época, assim, não é que eu fiquei muito chateado, na época eu não curti muito o que ele fez, porque eu achei que foi um descumprimento do acordo que ele fez comigo. Mas ele fez e foi a melhor coisa que ele fez para mim. Por isso que a gente tem que sempre confiar nos nossos pais, né? Sempre não, mas na medida do possível, se você tiver os pais de boa índole e tal, essa coisa toda, porque a gente sabe que tem exceções, sempre tem que confiar no que eles dizem pra gente. E aí eu me formei nessa quantidade toda, porque assim, se o direito era 5 anos, e eu vou me formar em 3 anos e meio, durante 1 ano e meio ele pagaria para mim, para eu poder, esses cursinhos para poder passar, né? E aí o que aconteceu? Ele pagou durante 6 meses, eu fiz 6 meses de LFG, foi muito legal. Em 6 meses estudei feito um louco, estudava tudo louco, turma, tudo feito um louco. Mas aí, o que aconteceu? Com 6 meses, e não dá tempo, assim, muitos de você fazer o concurso e ser chamado, aí ele chegou para mim e disse assim, meu filho, é o seguinte, você já é maior, já é advogado, morava na casa dele, você pode morar aqui, mas eu não lhe sustento mais. Então, se vira. E ele fez isso, eu disse, caramba, lógico que eu fiquei muito, muito, muito chateado, né, assim, porque ele ele tem uma vida muito confortável, né, ele tem muita grana, então não precisa resolver descobrir. Só que ele fez. E aí eu disse, minha gente, o que é que eu vou fazer da vida, né, agora? Aí tem, né, muito cursinho, aí eu comecei a distribuir meus currículos em tudo quanto é cursinho. 0 pessoas, 0 cursinho me chamou. Até que abriu o concurso da Unifor e da Estácio, né? Na época era FIC, não era nem Estácio. E aí eu me submeti, né? Isso eu tinha 22 anos ainda, me submeti aos 2 concursos e passei nos 2. Aí fiz 23, aí assumi a Unifor, né? Quando eu passei em primeiro na Unifor e passei em primeiro na Estácio. E assumi também a Estácio. Então, assim, como a Unifor foi o meu primeiro emprego, né? Só depois que eu a Estácio, muito embora eu tenha feito o concurso na mesma época dos 2,
eu tenho um carinho muito grande pela Unifor, porque, assim, fora que é uma universidade fora do comum, que valoriza muito o professor, o aluno, fora que é a melhor universidade do Norte-Nordeste, então essas coisas, é muito lindo, né, o campus, e foi uma universidade que realmente me abriu as portas, porque aí o que aconteceu? Quando eu comecei a dar aula na Unifor, todos os cursinhos que não me chamaram, passaram a me chamar, então eu comecei a dar aula em tudo quanto é cursinho que tu imaginar. Há outras instituições, como a Leão Sampaio, Juazeiro do Norte, como a OAB, que tem sessional em tudo quanto é canto, como várias outras instituições, eu passei a dar aula também lá, só porque eu tinha entrado na Unifor, para você ver, né, como é muito importante você ter uma vitrine. E eu falo isso para vocês também, porque no futuro vocês ou serão profissionais autônomos ou não sei como é que vai ser a vida de vocês, o que é que vocês vão optar, mas em sendo advogado, é bom vocês pensarem numa forma de ser vitrine. E aí eu comecei a dar aula, e eu disse, não, eu vou começar a dar aula, e o tempo livre eu vou voltar a estudar para concurso. Só que também, em 2008, que foi quando eu entrei na Unifor, que eu fiz esses concursos todos, veio o concurso do TJ, que é o de oficial de justiça, né? E veio o concurso da PRF, de agente. Aí eu fiz os dois e passei nos dois. E só que o TJ só começou a chamar, o concurso acabou em mais ou menos 2009, o concurso foi em 2008, acho que acabou em 2009, e ele só começou a chamar no final de 2010. Aí eu fui chamado em janeiro de 2011, por TJ. Nesse meu tempo, eu fiquei, era assim, aí nesse meu tempo, qual era a minha pegada? Não, com o dinheiro das aulas, eu ainda moro com meus pais, né, então não preciso dessa grana toda para pagar cursinho e tal, então com o dinheiro das aulas, da Unifor e tal, eu vou continuar estudando para concurso. Só que aí, com o tempo, foram tantos os convites que eu já não tinha mais tempo de estudar para concurso. E quando você se torna vitrine, quando você vira professor, e aí tem várias formas de você se tornar vitrine, tá? Não é só sendo docente, não. Você pode escrever artigo para jornal, você pode fazer um marketing bacana, enfim, tem várias formas de você fazer isso. Mas quando eu comecei a dar aula, aí toda semana vinha alguém perguntando se eu podia pagar uma causa. Toda semana. Aí toda semana eu indicava para um colega. Até que eu parei e pensei, caramba, eu sou muito besta, né? Porque se tá vindo assim de graça que eu digo assim, eu não fiz marketing, não fiz nada, e a pessoa tá vindo para mim pedir consulta, pedir não sei o quê, e querer que eu me torne advogado, e eu tenho OAB, por que não, né? Aí comecei a assumir. Então toda semana eu tinha pelo menos uma causa, toda semana. Peguei muito divórcio, peguei muito inventário, que eu adorava, principalmente quando dava para fazer extrajudicial, né, no cartório, porque eu não dependia da justiça. Porque a justiça hoje é lenta, né? Eu falei para vocês, a gente saiu do péssimo para o muito ruim. A gente saiu do último do Brasil em termos de congestionamento para o 18º. Mas hoje já está melhor do que foi antes, né? E aí eu dava graças a Deus não pegar coisas judiciais, né? Mas eu peguei um bocado de coisa judicial também. Mas quando inventário e divórcio, nossa, o que eu peguei foi muito bom. E aí também sessões do júri, sempre gostei muito, que você pode. É o julgamento, né? Que é a segunda fase do júri, vocês vão estudar no próximo semestre, a Ginete está lá vindo comigo. E aí no júri eu peguei também, aí dá para você cobrar também uma graninha boa. Então, peguei ações que realmente davam uma grana boa. Aí eu tive que até montar um escritório, na verdade eu dividi um escritório com uma amiga, lá no Del Passeio, e pronto, aí até que chegou 2011, janeiro, e eu fui chamado, convocado para o TJ. E também teria o caso de ser convocado para a PRF, que eu não fui, não, PRF não, para PF. E eu não acho que eu nasci para ser policial, porque sou muito desastrado, não tenho muito perfil, não. E aí eu fiquei até com dúvida se eu assumia ou não o concurso do TJ, até porque eu estava muito bem como advogado, muito bem mesmo. Tanto é que a casa que eu moro hoje, essa casa aqui que eu estou, então meu primeiro carro foi todo com o dia de advocacia das aulas, então eu estava muito bem. Aí eu fiquei em dúvida se eu assumia ou não. Tanto é que deixei para assumir no último dia que podia, assumi, valeu. Aí eu disse assim, rapaz, eu comecei a advogar sozinho, não tive apoio da família, mas da apoio que eu digo assim, né? Não dei continuidade, porque sorte quem consegue ter essa continuidade, né? E aí eu disse, não, se eu comecei sozinho e me tornei um bom advogado, né? Não um melhor advogado, não, longe disso, longe, mas conseguia viver da advocacia muito bem, eu vou assumir esse concurso oficial, no momento que eu não gostar, eu saio e volto a advogar, né? Porque eu sempre vou ter essa opção de voltar a advogar. E aí assumi, e para mim foi a melhor coisa que eu fiz, porque o TJ ele é muito bom também, ele valoriza muito os servidores,
Rapaz, eu fico com muito raiva dos meus colegas que começam a esculhambar, porque toda a galera gosta de esculhambar, né? Porque a galera esculhamba o outro, quando na verdade ela tá esculhambando a si mesmo. Sempre pensem nisso, pessoal. Evitem criticar as outras pessoas, porque você tá colocando para fora o que você tem dentro de você. Então, alguma coisa dentro de você tá desajustada aí, entendeu? Então, sempre pensem, sempre tentem se autoconhecer. Se realmente você está criticando muito a pessoa, se realmente não é você o problema, é outra forma de ver, né? Porque a gente tem muita mania de viver olhando nos olhos do outro. Então eu vou bater essa foto e postar no Instagram, deixa eu ver se está tudo bem, porque Deus e o mundo vai olhar e eu quero ficar bonito. Então sempre a gente tem a mania de olhar a nossa vida pelos olhos do outro. Quando na verdade a gente deveria não olhar pelos olhos do outro, a gente deveria olhar a gente para nós mesmos, entendeu? Eu sempre tento fazer esse exercício. É super difícil esse exercício porque a gente foi condicionado a sempre se preocupar com o outro, se preocupar com o outro no sentido de dar opinião do outro, de não sei o quê. Enfim, e aí eu sei que o TJ, eles cuida super bem da gente, sim, enquanto servidor, gosto muito do trabalho de oficial, é um trabalho que me dá flexibilidade, é muito trabalho, fora do comum, mas assim, me dá uma certa flexibilidade que eu consigo exercer o que eu quero exercer, né, que é ser professor. E aí, por conta, né, do oficialato, já, quando eu assumi para oficial, já estava no mestrado, quanto do oficialato eu consegui fazer o doutorado, pós-doutorado, dou aula em vários cantos hoje, então assim, realmente, para mim, a vida caminhou bacana. Eu falo isso, turma, Deus me livre no sentido de me vangloriar, até porque eu acho que eu não sou modelo para ninguém. Mas é só para vocês conseguirem, quando a gente conta uma história, a gente sempre se coloca no lugar da pessoa, né? Então, eu contando essa história, automaticamente você ficou se imaginando, você, o que, é que você ia fazer, babá. Então, quando a gente escuta a história de alguém, é uma forma da gente se autoconhecer melhor. E aí eu falo tudo isso para você tentar ver o que foi legal o que eu fiz, o que não foi legal, que você não faria, e tentar se projetar, né? Planejar a sua vida. É igual aquela história do Alice no País das Maravilhas. A do Alice? Agora eu não lembro. Que ela diz assim: que direção eu tomar? E o gato, para onde você quer ir? Aí ela, qualquer lugar, não sei. Aí ela, então, qualquer direção basta. Em qual sentido? Qual sentido é que você tem que ter um planejamento na vida? Porque se você não tiver, qualquer direção que você tomar tá bom. Por isso que é bom você ter um certo planejamento. Não que você vai ficar assim, ai meu Deus, não vai dar certo, não vai dar, se não der certo, eu vou me frustrar. Não. Você tem que ter um certo direcionamento e ser como a água, né? Mas ter essa flexibilidade para saber atravessar esses obstáculos, porque dificilmente as coisas vão sair como a gente planeja. Dificilmente. E o que eu noto é muito, minha vida foi muito isso. Dificilmente saiu como eu planejei exatamente, assim. Eu consegui chegar onde eu queria chegar, que é ter estabilidade, ter casa, ter carro, ter dinheiro para viajar, que é o que eu mais gosto de fazer, entendeu? Ter uma vida razoavelmente confortável. Pronto, isso eu consegui. Mas a forma como eu imaginei que eu ia chegar foi totalmente diferente da forma como aconteceu. Então, o que é que exigiu de mim? Muita flexibilidade, muita maleabilidade, muita complacência, para poder encarar que a vida vai ter esses obstáculos mesmo e eu vou ter que superar de um jeito ou de outro. Então, vamos lá, porque eu já falei demais. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. Ele não precisava ter feito isso contigo. Que pena a gente não estar indo. Ai, que massa. Então, assim, a história toda essa pode dizer o carinho, o amor que eu sinto pela Unifor, porque foi ela que realmente abriu todas as portas da minha vida, eu acho. Turma, deixa eu ligar. O ar-condicionado tá difícil hoje, tá vendo? Porque se eu boto perto de mim, ele vai ficar muito em mim, aí eu vou ficar doente, eu não gosto. Aí eu boto pra frente, aí ele fica quente. Prof, é muito bom ouvir sua experiência, porque eu às vezes me sinto super perdida. Pois é, Vitória, é natural que você se sinta super perdida, tá? Não se acha estranho, não. Até porque todo início, todo começo é difícil, sabe? Então vocês estão, assim, no início da vida adulta, realmente, para a maioria de vocês, eu acredito quase todos, realmente é uma fase muito difícil. Vocês estão no início do direito, que é uma ciência. Então, assim, todo começo é difícil. E a vantagem, Vitória, é que você construindo bases sólidas, porque, ó, esse momento que você está fazendo, vocês estão vivendo, vocês estão construindo a base da vida de vocês, entendeu? Então, tudo que vocês fazem na faculdade importa, tudo. Lembro, não sei se eu falei para vocês do Vitor, acho que eu falei, né? Hoje é meu amigo pessoal mesmo. Vitor foi meu bolsista de projeto de pesquisa, que eu estou na Unifor, se formou. Quando ele se formou, ele foi convidado pelo professor Mário Parente para assumir a diretoria, né, da primeira Câmara Criminal, do TJ, a coordenadoria. Já tinha mais 2 propostas de advocacia. E o Vitor sempre entendeu uma coisa que se você conversar com ele sempre vai te falar, é que ele, desde o primeiro dia de aula, ele entendeu
que o que ele faria ali importava. Então, tudo que vocês fazem que importa, porque está todo mundo observando todo mundo. Então, é daqui que pode surgir um convite de um professor, é daqui que pode surgir uma parceria para um escritório de um colega seu, daqui pode surgir noivo, noiva, namorado, namorada, pode surgir mil coisas. Então, tudo que a gente faz aqui importa. E quanto mais longe você vai chegar, quantas mais sólidas forem as suas bases. Por isso que é importante vir para aulas, é importante vocês estudarem, é importante vocês se dedicarem, entendeu? E é normal se sentir perdido nesse início, não é só você, é todo mundo. E aí, com o tempo, você vai vendo que a vida vai tomando rumo. E quando a vida for tomando rumo, aí você vai vendo que você realmente está chegando onde você planejou chegar. Não? Então, relaxa, é assim mesmo, e tente fazer um alicerce bom, não só de estudos, como também um alicerce bom de apoio familiar, né? Porque a gente precisa sempre familiar que eu digo, não só a nossa família, que é muito importante, sem dúvida, mas também de amigos, de namorado ou namorada, de ter pessoas que realmente estão ali para te apoiar, sabe? Isso é muito importante. Porque essa nossa vida, pessoal, e aí vem eu e o Felipe aqui da filosofia, né? Que a nossa vida realmente é uma vida muito de sofrimento. Todos os filósofos falam isso. A gente tem que dar um jeito de superar essa questão, né? E a forma de a gente superar é ter uma boa base, né? Uma boa família que nos apoia, que nos suporta, que tá lá mesmo se a gente errar, e tá lá pra gente orientar. Então, por isso que é muito importante a gente valorizar principalmente os nossos pais, tá? Coisas que muitas vezes eles são muito incompreendidos pela gente, principalmente quando a gente é jovem, né? Se meu pai, por exemplo, não tivesse feito o que ele fez, como eu disse, ele não precisava fazer. Não precisava mesmo, mas se meu pai não tivesse feito o que ele fez, talvez com 23 anos eu não tivesse sendo professor da Unifor, sendo professor da Estácio, convidado para 1000 cantos para dar aula, advogando, e aí com 25, né, eu assumi no TJ. Tá entendendo? Então, assim, rapidamente eu resolvi minha vida. Rapidamente. Se meu pai não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse chegado tão longe. Então, eu não sei se meu pai enxergou que isso aconteceria. Com quantidade de energia que eu tenho, com competência que eu tenho, com os valores humanos que eu tenho, que eu sou uma pessoa... Hoje se valoriza muito as soft skills, né? Soft skills são essas habilidades de relacionamento, de atitude, de comportamento, muito mais do que as hard skills, que são as habilidades de conhecimento e habilidade. Isso a gente foi muito na administração. Enfim, Vitória, tá todo mundo junto, viu? Não se preocupe não. Quer dizer, Vitória, você é uma exímia administradora, show. Aí, Vitória, Felipe, muito gentil. Felipe, logo tá ouvindo suas frases próprias lá no estagiário, show, kkkk. Aí o Felipe, muito desastrado para ser policial, tô me vendo aí. Aí, isso mesmo, isso, show. Aí, verdade. A Luciana, quando você tem coração para o serviço público e gosta do que faz, é maravilhoso. Questão em vocação, foi mal. Quando você tem vocação, exatamente, e todo mundo tem uma vocação para fazer alguma coisa, turma. Então, todo mundo tem habilidade para fazer alguma coisa. Todo mundo, todo mundo. E era até uma, não é nem crise, né? Que, assim, até eu ficava, meu Deus, quais são as minhas habilidades? Porque eu gosto de dar aula, eu sei que eu tenho muita habilidade para dar aula, ponto, mas não sei cantar, não sei dançar, não sei fazer nada mais. E eu ficava. Aí, recentemente não, mas um tempo pra cá eu descobri, sabe o que é? Eu gosto de gente, eu gosto de fazer amizade, eu gosto disso, entendeu? Então, acho que é uma das habilidades que eu tenho, mas o resto eu não tenho muito, não. Deus está vendo, tenho certeza. E aí todo mundo tem vocação para alguma coisa, inclusive vocês, então é só tentar se autoconhecer para descobrir que vocação é essa e tu tirar o melhor proveito dela. Mas vamos lá que a gente precisa começar a nossa aula. Vitória, meu prazer. Show, turma. Eu vou começar a compartilhar minha tela para a gente continuar falando de prisão em flagrante da audiência de custódia, tá bom? Só um minutinho. Vai compartilhar aí. Pronto. Turma, esse é o mesmo material, tá? Que vocês têm. Show. A gente viu, turma, que quando alguém é preso em flagrante, é dada a voz de prisão em flagrante à pessoa e é feito o auto de prisão em flagrante na delegacia. A gente viu que o auto de prisão em flagrante, ou seja, a comunicação da prisão de qualquer pessoa, tem que ser imediatamente avisada à autoridade judicial. Esse imediatamente é 24 horas. Então, o auto de prisão em flagrante, em até 24 horas, tem que chegar ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, caso o preso não tenha indicado quem é o advogado dele. O fato é que o auto de prisão em flagrante tem que chegar ao juiz e o juiz vai apreciar esse flagrante. O juiz pode homologar a homologação do flagrante do delegado, veja, a homologação da homologação, porque o policial na rua deu voz de prisão em flagrante, levou para a delegacia, com base no auto de prisão em flagrante, que é ouvir aquela galera toda que a gente falou na aula passada, né? Ouvir o condutor, as testemunhas, o conduzido,
a vítima. Aí, com base no depoimento da galera, o delegado homologa ou não a voz de prisão em flagrante dada na rua. E aí, quando o auto de prisão em flagrante chega no juiz, o juiz vai homologar ou não esse flagrante, né? Para ele decidir se vai relaxar, vai conceder liberdade provisória ou vai converter o flagrante em preventiva. Show! A audiência de custódia, de acordo com o pacote de crime, é para acontecer em até 24 horas da prisão. Mas esse artigo, como eu falei na aula passada, está suspenso. Então, chega o auto de prisão em flagrante para o judiciário, e aí o judiciário coloca aquele auto de prisão em flagrante para ser apreciado nas varas de custódia, são 4 lá no centro, perto da delegacia das capturas, coloca esse flagrante para ser analisado o quanto antes, né? E aí, quando o flagrante vai ser analisado, ele vai ser analisado na audiência de custódia. Vai estar presente o juiz, vai estar presente o membro do Ministério Público, vai estar presente o preso, na grande maioria das vezes, e também o defensor do acusado, que pode ser o advogado ou o defensor público. E a audiência de custódia, o que ele quer saber é analisar a legalidade ou ilegalidade da prisão em flagrante. Porque se a prisão em flagrante for ilegal, como nós já vimos, vai haver o relaxamento de prisão. Agora, se a prisão for legal, se a prisão em flagrante for legal, a regra é que o juiz vai conceder liberdade provisória. E essa liberdade provisória pode ser com ou sem fiança, que a gente já viu na aula passada o que é a fiança, né? E aí a liberdade provisória vai ser com ou sem fiança, e em qualquer caso, o juiz vai poder aplicar outras medidas cautelares que estão no 319, que é o uso de tornozeleira eletrônica, o comparecimento periódico em juízo, a proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de sair da comarca sem autorização do juiz. Então, Professor, pode falar. as medidas cautelares sempre vão acompanhar a liberdade provisória com ou sem fiança, né? Mas aí deixa eu chego lá, mas para responder, Felipe, rapidinho, beleza, é isso mesmo. Então, as medidas cautelares, sempre, Felipe, o juiz coloca pelo menos uma medida cautelar, que é o comparecimento periódico em juízo. Mas eu vou já conversar um pouco mais sobre isso, porque para o juiz decretar qualquer cautelar, ele tem que fundamentar na necessidade daquela cautelar e na adequação daquela cautelar. Mas eu chego já lá, eu estou só revisando um pouquinho. Então, se a prisão for legal, a regra é que o juiz vai conceder liberdade provisória, que eu já falei para vocês, que é o fato do cara poder responder o processo em liberdade. Mas é uma liberdade provisória, porque a qualquer momento o juiz pode decretar preventiva. E ele pode vir a ser condenado, e em ele sendo condenado, o juiz pode mandar ele para a prisão. Mas a regra é que, sendo o auto de prisão em flagrante legal, o juiz concede a liberdade provisória. Essa liberdade provisória, ela vai vir, pode ser com ou sem fiança, que é a matéria da nossa aula de hoje, e ela pode vir acompanhada dessas cautelares, que já está aqui, né? De acordo com essas cautelares. Já eu chego lá. Agora, em último caso, o juiz, em sendo flagrante legal, vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, que é o que a gente vai conversar, talvez só na próxima aula. Aí, turma, então a matéria da gente de hoje é entender essa tal da liberdade provisória com fiança ou sem fiança. E, em qualquer caso, o juiz vai poder aplicar as medidas cautelares do 319. Como eu falei, turma, as medidas cautelares do 319 é o uso de monitoramento eletrônico, é o comparecimento periódico em juízo, é a proibição de frequentar determinados lugares. O juiz, ele não pode decretar medida cautelar por querer decretar. Deixa eu pegar aqui o CPP. O juiz, de acordo com 282, ele só pode colocar qualquer uma dessas cautelares, 309, são medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar. São, turma, medidas cautelares. O juiz pode aplicar essas aqui. São 9 medidas cautelares. Professor, e o juiz pode aplicar só uma, duas? O juiz pode aplicar quantas ele quiser. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser aplicado, então, isolada ou cumulativamente. Quando eu fui preso em flagrante delito e a minha é concedida a liberdade provisória, nesse caso, o juiz sempre decreta um cautelar, que é o comparecimento periódico em juízo. Mas nenhuma cautelar e nenhuma prisão pode ser feita de forma automática. Sempre o juiz tem que motivar. E no caso das cautelares, diz o artigo 282 do CPP
que para o juiz decretar as cautelares, o juiz tem que fundamentar na necessidade e na adequação da medida. Então, por que aquela cautelar de comparecimento periódico em juízo, por que a cautelar de uso de tornozeleira eletrônica, que tem gente que coloca a tornozeleira eletrônica fake, porque dizem que atrai mais mulheres, e eu fico pensando, minha gente, faz parte. Não duvido, porque realmente presídios masculinos têm 2 dias de visitação de mulheres por semana, e são 2, 3 mulheres por mesmo cara querendo ver, muitos que eles conheceram quando ele estava na prisão, mas isso é outra discussão. Então o juiz, quando ele decreta, quando ele concede a liberdade provisória, ele pode ele pode decretar essa cautelar. E as cautelares existem, turma, para o juiz evitar de prender mesmo. Porque eu até conversei com vocês na aula passada, que a galera fica dizendo, a polícia prende, o judiciário solta. Mas o judiciário só solta porque o legislador manda soltar. Então a razão de existirem essas cautelares é para o juiz se sentir confortável em conceder a liberdade para o indivíduo. Conceder a liberdade provisória para o indivíduo, que é a regra. Já que prender preventivamente é a última caso, é a última exceção, é o último caso mesmo. Então o juiz ele não pode decretar as cautelares automaticamente. O juiz, ao decretar a cautelar, ele tem que fundamentar na necessidade daquela cautelar para a aplicação da lei penal, para a investigação, e também na adequação da medida à gravidade do crime. Necessidade, adequação. E o pacote de crime, turma, eu falei para vocês, a gente já teve 2 aulas sobre isso, ele bateu muito no judiciário, né? Tirou o poder do judiciário. E um dos poderes que o pacote de crime tirou do judiciário foi o fato do juiz não poder mais decretar cautelar de ofício. Então a regra é que quando o juiz for decretar cautelar, ele só pode decretar cautelar requerida por alguém, seja pelo Ministério Público, seja pela defesa. Então o juiz, ao decretar essas cautelares isolado ou cumulativamente, eles não podem mais, ele não pode mais decretar de ofício. Isso está no parágrafo 2º, ó, que as medidas cautelares do 282 serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes. Não existe mais a possibilidade de ele decretar de ofício. E, na teoria, a regra é que o juiz, antes de decretar cautelar, vai intimar o preso para que ele possa se manifestar sobre aquela cautelar no prazo de 5 dias. Então, antes do juiz decretar cautelar, o Ministério Público pediu a cautelar de uso de tornozeleira eletrônica. Na teoria, antes do juiz decidir, é para ele intimar a parte contrária para ele se manifestar. Ou, se já estiver na audiência de custódia, já pergunta logo na audiência de custódia o que é que o defensor acha. Caso a pessoa venha a descumprir qualquer cautelar imposta, o juiz, mediante requerimento, pode substituir a cautelar por outra. Então, eu descumpri a proibição de frequentar determinados lugares. O juiz pode substituir essa pela tornozeleira eletrônica, por exemplo. Ou pode impor outra incumulação. Eu estava proibido de frequentar determinados lugares. Frequentei, o juiz pode determinar que agora seja cumulativamente a proibição de sair da comarca. Ou, em último caso, no caso de descumprimento da cautelar, o juiz pode decretar a prisão preventiva, nos termos do 312, que a gente vai estudar. Muito embora, turma, o juiz ele não possa decretar cautelar de ofício, ele pode, de ofício, revogar a medida cautelar ou substituir por uma mais branda. Então, o juiz não pode, de ofício, decretar cautelar, que seria ruim para o preso. Mas ele pode, de ofício, revogar a cautelar, se ele achar que não tem mais necessidade. Então, a requerimento das partes, ou de ofício, o juiz pode revogar a cautelar, ou pode substituir aquela cautelar por uma cautelar menos grave. E aí, o parágrafo 6º vai dizer o que a gente disse, né, já conversou, que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar. O que o parágrafo 6º está dizendo para a gente é que o juiz deve, ao máximo, tentar conceder liberdade provisória, aplicando uma cautelar, 2, 3. A própria fiança é um tipo de cautelar. Se você vê no 309, está lá a fiança como cautelar. E aí, turma, ele pode aplicar uma cautelar, 2, 3, as 9 cautelares, mas o juiz sempre tem que evitar prender preventivamente. Daí porque quando a galera diz a polícia prende, o judiciário solta, na verdade o judiciário solta porque ele está cumprindo o que o legislador mandou. Então, turma, o que eu quero que vocês coloquem na cabeça agora
é que se alguém for preso em flagrante, a regra, ou seja, a polícia prendeu, a regra é que o juiz vai saltar mesmo. Vai conceder liberdade provisória, com fiança ou sem fiança, que é o que eu vou conversar a partir de agora. Quando é que vai ser com fiança? Quando é que vai ser sem fiança? A gente vai começar a falar sobre isso. Mas, de todo modo, seja liberdade provisória com fiança, seja sem fiança, o juiz ele vai decretar essas medidas cautelares. 1, 2, mas sempre fundamentada na necessidade e na adequação. E desde o pacote de crime, né, que entrou em vigor em janeiro desse ano, o juiz não pode mais decretar cautelar de ofício. Ele pode revogar ou substituir por outra menos grave, mas não pode decretar a cautelar de ofício. Tem aí alguma dúvida? O Felipe, o auto de prisão em flagrante tem até 24 horas para chegar ao juiz e o MP à defensoria. Isso. Mas a defensoria, Felipe, não é sempre, tá? Isso a gente viu na aula passada. A defensoria, cara, é quando o cara não indica, o preso não indica quem é o advogado dele ou quem é o defensor. Tranquilo? Deu para entender, Felipe? Show. Alguma dúvida, turma? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem, né? Pronto, tá tranquilo. Então, turma, agora o nosso ponto é entender quando vai ser uma cautelar com fiança, e a fiança nós já estudamos o que é o dinheiro, é um valor, é um objeto, é uma joia preciosa, qualquer coisa que você vai dar em garantia de que vai responder o processo em liberdade e não vai tumultuar o processo. Porque se você tumultuar o processo, você obstruir o processo, você pode ter a fiança quebrada. Fiança quebrada é você perder metade do valor da fiança que você pagou, né? Que ninguém quer. Perder em favor de quem? Do fundo penitenciário, tá bom? Então, quando é que vai ser liberdade provisória com fiança ou quando o juiz vai dispensar a fiança? Turma, eu vou falar primeiro quando o juiz vai dispensar a fiança. Lembrando que, em qualquer caso, o juiz pode aplicar outras cautelares do 319, desde que ele fundamente na necessidade e na adequação daquela cautelar. Enfim, quando é que vai ser uma liberdade provisória sem fiança? Né? Quando é que o juiz vai dispensar a fiança? O primeiro caso é o caso em que cabe fiança. Então o juiz está vendo lá que é um furto qualificado, que é um crime de estelionato, que é o crime de corrupção passiva, que é um crime que cabe fiança, que a gente vai ver quando é que cabe fiança. Só que o menor valor da fiança é um terço do salário mínimo, que dá mais ou menos R$300. Galera, nem todo mundo pode pagar R$300, turma. Na verdade, boa parte da população brasileira, talvez até mais de 50% da população brasileira, não consiga pagar R$300. Então não é justo manter o cara preso porque ele é pobre e não consegue pagar R$300. De maneira que, nesse caso, o juiz vai conceder liberdade provisória, dispensando a fiança. Quando? Quando o cara é extremamente pobre. Então o cara foi preso em flagrante, furtando no supermercado carne para a família, para comer. Aí ele foi preso em flagrante. Chegou no juiz, o auto de prisão em flagrante. O juiz notou que o cara é extremamente pobre, que ele é desempregado, que ele mora numa casa de taipa, que ele não tem casa, que ele não vai ter condição de pagar a fiança. Então, se é um furto qualificado, cabe fiança. Se o cara é extremamente pobre, o juiz pode dispensar a fiança. Esse é o primeiro caso, pessoal, que é concedida a liberdade provisória sem fiança. Tudo bem? O segundo caso é no caso do 310, parágrafo 1º, que é quando o juiz nota que a pessoa agiu amparada por algum excludente de ilicitude. E o próprio primeiro exemplo que eu dei serve também para esse segundo exemplo aqui. Se o cara foi preso em flagrante, furtando no supermercado algo para ele comer, e porque ele não tinha outra condição, ele não tinha como se alimentar, isso é o tal do furto famélico, que vocês viram em penal 2. E aí o furto famélico é você furtar numa situação de estado de necessidade. Se o juiz nota que você cometeu o crime e foi preso em flagrante numa situação em que você está amparado por algum excludente de ilicitude, que está no 23 do Código Penal, como a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal. Então, se o juiz nota, por exemplo, que o que aconteceu? O cara foi assaltado, aí a vítima, né, puxou a arma e matou o assaltante. Aí alguém foi e deu voz de prisão em flagrante na vítima por ele ter matado o assaltante. Na audiência de custódia, o juiz entende que o cara só matou o assaltante e que provavelmente quando ele matou o assaltante foi legítima defesa. Se o juiz nota, então, que você agiu amparado por algum excludente de ilicitude
e foi preso em flagrante por isso, o juiz vai conceder liberdade provisória sem fiança. Então, quando é que o juiz vai dispensar a fiança? Em duas situações. Vai dispensar a fiança quando é um crime que cabe fiança, mas o réu é extremamente pobre, mas o preso é extremamente pobre, ou numa situação, pessoal, de excludente de ilicitude. Tudo bem? Ou numa situação de excludente de ilicitude, que o juiz nota que o cara agiu em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito. Então, por exemplo, eu fui fazer uma busca e apreensão, aí eu apreendi o carro de alguém e saí dirigindo no carro. A polícia me prendeu, não acreditou que eu era oficial de justiça, não acreditou que eu estava com aquele carro que não era meu, porque eu estava cumprindo um mandado judicial, e aí o policial foi me prender em flagrante. Na audiência de custódia, eu digo, juiz, doutor magistrado, excelentíssimo, eu sou oficial de justiça do TJ, minha matrícula é essa, eu estava cumprindo o mandado do juiz, está aqui o mandado, aí eu disse, vixe, o cara estava agindo, tem que cumprir nível legal. Aí ele vai conceder a liberdade provisória sem fiança. E o último caso, onde o juiz vai dispensar a fiança, pessoal, é na situação em que não cabe fiança. O que eu vou falar agora pode dar um tilt na cabeça de vocês, mas isso não é difícil, só prestem atenção que você vai entender. Daqui a menos de 10 minutos, eu vou falar de quando não cabe fiança, tá bom? Como assim, professor? Como é que eu sei se um crime cabe fiança? É simples. A regra é que todo crime cabe fiança. Então, a regra é que todo crime cabe fiança. A regra é que todo crime cabe fiança. Então, todo crime, em tese, se eu for preso em flagrante por qualquer crime, a regra é que eu vou poder sair em liberdade provisória com fiança, pagando. Mas o 323 traz crimes que não cabem a fiança. E o 324 tem situações que não cabem a fiança. Professor, quais são os crimes que não cabem fiança? Antes de eu falar quais são os crimes que não cabem fiança, eu quero só ter certeza que vocês entenderam que a gente faz uma interpretação aqui a contrário senso. Como é que eu sei se o crime cabe fiança? Basta ele não estar no 323. Se o crime não está no 323, deixa eu mostrar para vocês aqui. Se o crime não está no 323, significa que ele cabe fiança. Então, por exemplo, o artigo 323 vai dizer assim, ó, não será concedida a fiança no crime de racismo, nos crimes equiparados ao hediondo, que é a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os crimes hediondos. Não cabe fiança os crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra o Estado democrático, direito e a ordem constitucional. Em outras palavras, ó, não cabe fiança. Ó como é simples isso. Não cabe fiança o crime de racismo, que é imprescritível, e o crime de grupos armados contra a ordem constitucional ou Estado democrático de direito, que também é imprescritível. Então, a gente tem dois crimes imprescritíveis no Brasil, só dois. É o racismo e as ações de grupos armados, esse aqui. Esses dois crimes que são imprescritíveis, eles não cabem, também, além de não cabem, além de serem imprescritíveis, eles são inafiançáveis. Quando a gente diz que um crime é inafiançável, significa que na eventualidade de você ser preso em flagrante por aquele crime, você não vai poder sair em liberdade provisória com fiança. Então, o crime é inafiançável quando ele não cabe fiança. Professor, e como é que eu sei que um crime não cabe fiança? Racismo e ação de grupos armados. Ponto. Além desses dois crimes que não cabem fiança, os crimes equiparados ao hediondo, que esses são prescritíveis. Quais são os crimes equiparados ao hediondo? TTT. Terrorismo, tortura e tráfico. E também os crimes hediondos não cabem fiança. Então, quais são os crimes que são inafiançáveis no Brasil? Que se você for preso em flagrante delito, você não vai poder sair em liberdade provisória com fiança, você não vai poder sair pagando fiança. Os crimes imprescritíveis, os crimes inafiançáveis no Brasil são os dois imprescritíveis, que é o racismo e a ação de grupos armados, os crimes equiparados ao hediondo, que é o TTT, terrorismo, tortura e tráfico, e os crimes hediondos. Quaisquer outros crimes cabe fiança. Então você começa a me perguntar, professor, homicídio simples cabe fiança? Então eu fui preso em flagrante porque matei alguém. Cabe. Homicídio simples cabe fiança. E homicídio qualificado, professor, cabe fiança? Não, porque homicídio qualificado é um crime
hediondo. Professor, fui preso traficando drogas na Unifor. Cabe fiança? Não, porque o tráfico de drogas é um crime equiparado ao hediondo, então não cabe fiança. Professor, num restaurante, eu vi que o garçom estava dizendo que não ia atender judeu nenhum. Isso é o crime de... Ou então qualquer gay, né? Hoje a homofobia é equiparada ao racismo. Então o cara foi pro restaurante e o garçom disse, você é uma bichona, um baitola, não vou te atender não. Isso é racismo. O cara vai ser preso em flagrante lá. Ele vai poder sair em liberdade provisória pagando fiança? Não, não vai. Então, turma, como é que você sabe se um crime cabe ou não fiança aqui no Brasil? Fazendo interpretação a contrário senso. A regra é que todo crime, se você for preso em flagrante por aquele crime, você vai poder sair em liberdade provisória com fiança, pagando a fiança para sair. Mas tem crimes que você não vai poder pagar a fiança para sair. Quais são os crimes que são inafiançáveis, que não vai poder pagar a fiança para sair? Racismo, ação de grupos armados, eles além de inafiançáveis são imprescritíveis. Crimes equiparados ao hediondo, que é o terrorismo, a tortura e o tráfico, e também os crimes hediondos. Pronto. Essas 4 categorias de crimes são as únicas no Brasil que não cabem fiança. Tranquilo? O resto, furto simples, furto qualificado, corrupção passiva, corrupção ativa, falso testemunho, exceção, quaisquer desses crimes cabem fiança. Só não cabe fiança esses crimes. Professor, tem uma coisa que está me confundindo. Já eu abro para perguntas, tá? Deixa eu só concluir os raciocínios aqui. Tem uma coisa que está me confundindo. Não é melhor para o cara ser concedido a liberdade provisória sem fiança do que com fiança, não? O que você está me perguntando é que o traficante, ele foi preso em flagrante delito. Para ele, não é melhor o juiz conceder a liberdade provisória sem fiança do que com fiança, não? Então não é bom isso aí, não? É não. Sabe por quê? Porque a fiança é um direito subjetivo. Como a fiança é um direito subjetivo de você pagar, aí vem eu volto para aquela história, né? A polícia prende o judiciário e solta. A fiança é um direito subjetivo de maneira que, se o crime cabe fiança, turma, a regra é que você vai ter direito de pagar a fiança para sair. E a liberdade provisória com fiança, o próprio delegado pode arbitrar. Lembra que a gente falou isso? Se a pena do crime for até 4 anos, lá no dia tu não dorme nem na delegacia. No próprio dia, se teu crime que tu foi preso em flagrante for um furto simples, que a pena é até 4 anos, se for uma ameaça qualificada, for uma calúnia qualificada, tu vai para a delegacia, é feito o auto de prisão em flagrante, tu é liberado no mesmo dia. Por quê? Porque a fiança é um direito subjetivo, de maneira que você vai ter o direito de pagar a fiança e conceder liberdade provisória. E a fiança, ela, para ser concedida, ela não precisa da oitiva do Ministério Público. Em outras palavras, a liberdade provisória com fiança, ela acaba sendo bem mais rápida do que a liberdade provisória sem fiança. Porque a liberdade provisória sem fiança, ela só pode ser concedida pelo juiz, e a liberdade provisória sem fiança, dispensando a fiança, além de poder ser concedida pelo juiz, o juiz tem que aguardar a manifestação do Ministério Público, o que pode demorar. Então, quando o código diz que o racismo não cabe fiança, está dizendo que o cara que cometeu racismo vai ficar preso em flagrante um tempinho. Porque daqui que o juiz libere ele, vai demorar. Se o racismo coubesse a fiança, provavelmente no mesmo dia que o cara foi racista, que o cara foi homofóbico, por exemplo, no mesmo dia ele estaria liberado e continuaria fazendo. Então, quando o 323 traz os crimes em que você não tem o direito de pagar a fiança para sair, o que ele está falando é dizer, essa galera que cometeu esse crime, eles vão ficar um pouquinho mais de tempo na prisão, não vai ser tão rápido assim que eles vão ser liberados, não. Por quê? Porque se coubesse fiança, talvez o próprio delegado pudesse liberar, se a pena fosse até 4 anos do crime. Talvez se coubesse fiança, o cara ficasse menos tempo na prisão. E quando é sem fiança, ele vai ficar mais tempo na prisão. Então, eu estou falando tudo isso, e como eu disse, já eu abro para perguntas, só para vocês entenderem o terceiro e último caso da liberdade provisória sem fiança. Vai haver a liberdade provisória sem fiança quando, pessoal, o crime não, turma, não está nas situações, aqui está errado, do 323 e 324, quando o crime não cabe fiança,
e não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. Professor, essa parte eu não entendi. Qual é o último caso que não cabe fiança? Não cabe fiança, né? O juiz vai conceder a liberdade provisória sem fiança, ou seja, ele vai dispensar a fiança, mas vai poder impor outras cautelares, como a tornozeleira eletrônica. O juiz vai poder decretar a liberdade provisória sem fiança quando cabe fiança, mas o preso é extremamente pobre. O juiz vai conceder a liberdade provisória sem fiança quando ele acha que o cara agiu amparado por um excludente de ilicitude. E, finalmente, o juiz vai conceder a liberdade provisória sem fiança quando é um caso de um crime inafiançável. Quando é o tráfico de drogas, por exemplo, quando é o racismo, quando é os crimes hediondos ou equiparados, ou então quando é a ação de grupos armados. Então, são casos em que o crime é inafiançável. Se o crime é inafiançável, como o tráfico de drogas, como a tortura, como o terrorismo, não vai caber fiança. Mas se eu fui preso porque eu estava traficando drogas aí na Unifol, viu, Felipe? Então eu estava traficando drogas na Unifol, o Felipe me prendeu em flagrante. Cheguei na audiência de custódia, o juiz vê que a liberdade provisória não vai caber fiança nesse caso porque é o tráfico de drogas. Mas ele vê que não estão presentes os motivos da preventiva. E os motivos da preventiva estão no 312 e 313 do CPP. Então, se eu sou preso em flagrante por tráfico de drogas, e aí o juiz nota que eu sou primário, sou bons antecedentes, tenho residência fixa, que eu não vou fugir, que eu tenho uma boa índole, assim. Nesse caso, o juiz vai me conceder liberdade provisória sem fiança. Então, tem 3 casos onde o juiz vai dispensar a fiança. O primeiro é, o crime cabe fiança. É o furto, é o estelionato, é a calúnia qualificada, são os crimes de corrupção passiva, ativa, prevaricação. O crime cabe fiança. Mas o preso é extremamente pobre que não pode pagar. O juiz dispensa a fiança. Pode aplicar outras cautelares? Pode, mas ele dispensa a fiança. Segundo caso em que o juiz vai dispensar a fiança. Quando eu fui preso em flagrante, o juiz nota pelo depoimento de todo mundo que eu só cometi aquele crime porque eu agi amparado por algum excludente de ilicitude. Aí, nesse caso, o juiz dispensa a fiança. E, finalmente, o juiz vai dispensar a fiança quando é um crime que não cabe fiança. E quais são os crimes que não cabem fiança? Quais são os crimes inafiançáveis? São os que estão no artigo 323, né? E também, ou seja, o crime não cabe fiança, mas não estão presentes os motivos da preventiva. Se não estão presentes os motivos da preventiva, não dá para me prender preventivamente. Até porque a prisão é o último caso. Então é um crime que não cabe fiança. É a tortura, não cabe fiança. Mas não está presente os motivos da preventiva, libera o cara sem fiança e aplica cautelar. Então, pessoal, essa é a liberdade provisória sem fiança. Lembrem que a prisão é o último caso. Deu para entender tudo que eu falei? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Professor, então o delegado não pode se opor à fiança nos casos permitidos? Não entendi. Por exemplo, a ameaça qualificada. Ô, Vitória, na verdade, não é nem que ele não possa. Poder até ele pode, mas isso vai caber um habeas corpus contra o delegado, dizendo que o delegado está agindo como autoridade coatora, e vai caber também um pedido ao próprio juiz para o arbitramento da fiança, entendeu? Então, o delegado ele tem autonomia funcional para decidir se vai ou não arbitrar a fiança. Aí, quando o delegado nega, o juiz ele vai decidir. E cabe até habeas corpus contra o próprio delegado. Tem até, Vitória, um artigo que diz exatamente o que tu tá me perguntando. Deixa eu só ver aqui, 322, tá aqui, ó. É o 322, ó. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração, cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Isso aí você já sabe. O parágrafo único responde o que tu está me perguntando, ó. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Ou seja, mas ainda tem uma outra, não é nem assim não, tem um outro artigozinho, Vitória, que ele vai falar, o juiz vai decidir quando o delegado negar. O juiz vai decidir quando o delegado negar. Tem um artigozinho, se eu não estou enganado, acho que tem. E caso, será... Ó, em caso de prisão em flagrante, será competente para considerar fiança a autoridade de presídio respectivo auto. E em caso de prisão por mandado, o juiz que houver expedido.
Não, mas eu acho, Vitória, se eu não... Tá aqui, é o 335, ó. Recusando a autoridade policial a concessão da fiança, tá vendo, ó? Então não é que o delegado não possa, ó. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso, ou alguém por ele, poderá prestá-la mediante, alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição perante o juízo competente que decidirá em 48 horas. Então, o juiz vai decidir em dois casos. Um, quando o crime tiver pena máxima superior a 4 anos, ou dois, quando o delegado negar ou retardar, né? Deu para entender, Vitória? O 335 responde. Pronto, perfeito. Turma, zero dúvida, tá aí? Zero dúvida, porque isso aí é prática. Pode falar, Felipe. Pronto, tá focando aqui o microfone. Qual era o primeiro caso? Só pode repetir. Do liberdade provisória sem fiança. Isso. Pronto, ó. Tá aqui, ó. O primeiro caso é quando cabe fiança, Felipe. Então a regra é que todo crime cabe fiança. Então eu fui preso por um crime que cabe fiança. Eu fui preso em flagrante por um crime que cabe fiança. Chegou na audiência de custódia, o juiz viu que eu não tinha condições de pagar R$ 300, porque eu sou extremamente pobre. Aí ele dispensa. Porque lembra que a fiança tem que ser levada em consideração a gravidade do crime, a periculosidade do agente, a situação econômica do preso. Então o juiz, ao fixar a fiança, o juiz ou o delegado, eles têm que levar em consideração a situação econômica do preso. Então, se eu posso pagar mais, que eu pague mais. Se a pessoa pode pagar menos, que ela pague menos. Mas tem gente que não pode pagar nada. Então não é justo manter o cara preso porque ele não pode pagar R$ 300, entendeu? Então imagina, eu furtei... Mas se dispensa a fiança. Okay. Exatamente. Cabe fiança, mas se dispensa porque ele é pobre. Então imagina aí, Felipe, ó como violaria a isonomia se não fosse esse caso. Imagina que eu estou furtando cometa e outra pessoa paupérrima também está furtando cometa. Ambas, eu e ela, nós fomos presos em flagrante delito. Quando chega na audiência de custódia, o furto cabe fiança, aí o delegado, o juiz, arbitra fiança para mim, eu pago e saí. E o cara que é pobre quer pagar e não tem como pagar. Vai ficar preso? Não. Então, se o juiz nota que o cara é extremamente pobre, ele dispensa a fiança. Também dispensa a fiança se nota que o crime aconteceu numa situação de excludente de licitude, e também dispensa a fiança se não estão presentes os requisitos da preventiva, tá? No caso dos crimes inafiançáveis. E os inafiançáveis são só no 323 e 324. O 323, que eu vou começar a falar disso agora, né? Então, professor, entendi quais são quando é que o juiz vai dispensar a fiança. Massa. E quando é que o juiz vai arbitrar a fiança, ou mesmo o delegado vai arbitrar a fiança, quando o crime tem pena máxima igual ou inferior a 4 anos, o delegado vai poder arbitrar? A regra é que todo crime cabe fiança. Só não cabe fiança nos crimes do 323. Quais são os crimes do 323? Racismo, crimes equiparados ao hediondo, crimes hediondos e ações de grupos armados. São essas 4 categorias de crimes que não cabe fiança. E quando também não cabe fiança? Nas situações do 324. Então, o juiz, para ele decretar, o juiz e o delegado, para eles resolverem se cabe ou não fiança, primeiro eles têm que olhar o 323. É um crime do 323? Não é. Então pronto, vai caber fiança. Mas não basta isso. Eles têm que olhar se está ou não numa das situações do 324. Porque o 324 traz situações que, mesmo que o crime de furto qualificado, que cabe fiança sempre, ele, se for cometido naquela situação, não vai poder ser cabível fiança. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que quando vocês forem juízes, ou quando vocês forem delegados, para você saber se o crime cabe ou não fiança, primeiro você tem que olhar se é um dos crimes do 323. Se não for um dos crimes do 323, você tem que olhar o 324. Porque o 324, ele diz situações em que também não cabe fiança. Então, regra, todo crime cabe fiança. Como é que eu vou ter certeza se o crime cabe ou não fiança? Eu olho no 323 e noto que é um crime que não está no 323. Massa. Primeiro requisito, ok. Aí eu venho para o 324 e olho se é uma situação que não está no 324. Porque se for uma das situações do 324, não vai caber fiança.
Professor, e quais são essas situações do 324 que faz com que a corrupção passiva, essa geração, que faça que o crime de incêndio, que faça que os crimes não caibam fiança? Primeiro, é a situação em que no mesmo processo a pessoa tiver quebrado a fiança anteriormente concedida ou infringida sem justo motivo quaisquer das obrigações que o juiz colocou. Então, o juiz me concedeu liberdade provisória com fiança, e aí eu dei causa ao quebramento da fiança. Se eu dei causa ao quebramento da fiança porque eu descumpri uma das obrigações que o juiz me impôs, o juiz ele pode ou exigir o reforço da fiança, né, e colocar mais cautelares, ou o juiz pode não mais me arbitrar a fiança e decretar preventiva se tiverem presentes requisitos da preventiva. Então, se dentro do mesmo processo, turma, eu consegui a liberdade provisória com fiança, mas eu dei causa à quebra ou infringi a obrigação do que o juiz tinha me colocado, essas cautelares, o juiz pode vir a não mais conceder fiança para mim. Então, eu estou num processo de furto, eu furtei, né, qualificado, aí eu fui preso em flagrante, aí eu fui para a audiência de custódia, o juiz me concedeu liberdade provisória com fiança, e eu tinha certas obrigações a cumprir. Só que aí eu fui preso em flagrante de novo, cometendo outro furto. Nesse outro furto, o juiz não vai mais me arbitrar a fiança. O juiz ele vai poder decretar minha preventiva. Então, não vai ser concedida a fiança aos que no mesmo processo tiverem quebrado a fiança ou tiverem descumprido as obrigações impostas pelo juiz. Não vai caber fiança no caso de prisão civil ou militar. A prisão civil, pessoal, se dá por dívida de pensão alimentícia. O inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia. Então, eu devo e não paguei pensão alimentícia quando eu posso pagar. Ora, eu não posso exigir o direito à fiança, né, ter o direito à fiança, porque, galera, se eu não conseguir pagar nem mesmo a pensão alimentícia, por que eu vou pagar a fiança? E também não vai caber fiança no caso de prisão militar, porque aí é o Código de Processo Penal Militar. E o último caso em que não cabe fiança é quando estão presentes os motivos da preventiva, que é o que a gente vai passar a estudar daqui a pouco. Então, quando é que não cabe fiança? Não cabe fiança nos crimes do 323. Professor Massa, eu estou preso por um crime, eu estou preso em flagrante, por um crime que não está no 323. Tem direito à fiança? Não. O juiz ou o delegado vai olhar, se você quebrou a obrigação, quebrou a fiança, ou descumpriu a obrigação dentro daquele mesmo processo, mais de uma vez, o juiz vai olhar se é uma prisão civil ou militar e vai olhar se estão presentes os motivos da preventiva. Porque se tiver presente uma dessas situações, você não vai ter direito a pagar a fiança e sair. Tudo bem, pessoal? Acho que era o Felipe que ia falar. Fala, só voltando ao 323, revisando o penal 2. Dá pra escutar? Como eu não entendi não, Felipe? Fala de novo. Voltando ao artigo 323 e revisando o penal 2, uma dupla armada figura como grupo? Se uma dupla armada, tu tá me perguntando se o roubo qualificado ele é crime hediondo? Eu não tô entendendo a pergunta, Felipe. Galera, se alguém estiver entendendo a pergunta do Felipe, me ajuda? Se uma dupla figura como grupo armado. Assim, existe o roubo qualificado, que não é, tecnicamente a gente chama de roubo qualificado, mas tecnicamente é roubo com causamento de pena. Existe o roubo qualificado quando tem concurso de pessoas, baixa 2. Então, por exemplo, se eu, Felipe, se eu cometi um roubo, perdoe-me, com menor, por mim já é roubo com aumento de pena, né, do roubo qualificado. Aí fui preso em flagrante. Aí você quer saber se eu tenho ou não o direito à liberdade provisória, né, confiança. Aí você vai ver, o que você está me perguntando, pelo menos pelo que eu estou entendendo, é se é um crime hediondo ou não. Os crimes hediondos são os que estão no rol taxativo do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. A Lei 8.072 de 90, ela traz taxativamente o crime hediondo. Aí olha quando é que o roubo, Felipe, para eu te responder, que eu acho que é essa a tua pergunta,
não vai, quando é que o roubo vai ser crime hediondo e, consequentemente, não vai caber fiança. Então, o roubo vai ser crime hediondo e, consequentemente, não vai caber fiança quando for um roubo com restrição à liberdade da vítima, for um roubo com emprego de arma de fogo, for um roubo que resulta em lesão corporal grave ou morte, nesse caso aqui o latrocínio, e só. Ou seja, se o cara está roubando em concurso de pessoas, se o cara está roubando com a faca e foi preso em flagrante, em todos esses casos ele vai ter direito a pagar a fiança. Ele só não vai ter direito a pagar a fiança se ele estiver numa das situações do 324. Então não adianta o juiz e o delegado olhar só para o 323 para saber se cabe ou não fiança. Eles têm que olhar tanto para o 323, como eles têm que olhar também para o 324. Porque no Brasil, para saber se cabe ou não fiança, você faz interpretação a contrário senso. Primeiro você olha se não está no 323, e em não estando, você olha se não está no 324. Se não tiver no 323 e no 324, significa que cabe fiança. Se não for um crime do 323, não for uma situação do 324, cabe fiança, que é a regra no Brasil. Agora, se for um dos crimes do 323 ou tiver numa das situações do 324, não vai caber fiança, vai ser inafiançável. Agora, turma, tem coisas que eu preciso muito que você saiba. Vive caindo em prova, sim. O crime de tortura não cabe liberdade provisória. Se você vê alguma questão dizendo que o crime X não cabe liberdade provisória, pode colocar que está errada. Porque você dizer que um crime não admite liberdade provisória significa dizer que o juiz tem que decretar a prisão preventiva de maneira automática. E eu já falei na aula passada, estou repetindo, que não existe prisão automática no Brasil. Não existe prisão automática no Brasil. Tudo bem? Então, se uma questão disser assim, crime hediondo não cabe liberdade provisória, errado. Para estar certa, tem que ser assim, crime hediondo não cabe liberdade provisória com fiança. Ou então, crime hediondo é inafiançável. Aí estaria correto. Mas se vocês virem alguma prova dizendo que determinado crime não cabe liberdade provisória, pode marcar que está errado. Por quê? Porque todo crime admite liberdade provisória. O que pode acontecer é o crime não admitir liberdade provisória com fiança. Mas o crime, mesmo que ele não admite a liberdade provisória pagando fiança, que é mais rápido, como eu falei para vocês, o crime certamente vai admitir liberdade provisória sem fiança. Então é errado dizer que o crime não admite liberdade provisória. É errado na visão do Supremo. A lei de drogas, por exemplo, em 2 oportunidades, ela diz que o crime de tráfico de drogas não cabe liberdade provisória. E nas 2 vezes, que é no 33, parágrafo 4º, e no 44, nas 2 vezes o Supremo disse que esse artigo é inconstitucional. Não pode o legislador proibir a liberdade provisória. O que pode é ser proibida a liberdade provisória com fiança. Então, o arbitramento da fiança pode ser proibido. Mas mesmo nesses casos de liberdade provisória com fiança, vai ser admitido, sim, a liberdade provisória sem fiança. Deu para entender o que eu falei aí? Galera, sério que vocês não estão com dúvida, resolvam questões, por favor, botei um monte de questões aí para vocês. Eu, infelizmente, não tenho tempo de resolver essas questões com vocês, mas a Janete tem, ela está fazendo isso. E resolvam essas questões para saber se vocês estão sabendo mesmo, turma, porque realmente é muito show de detalhezinho, né? E essa parte de interpretação a contrário senso é muito, às vezes fica muito difícil para o aluno entender. E aí, Felipe? Show? Alguém está com o microfone ligado, se eu não me engano. É muita informação mesmo. Sou eu, desculpa. Tranquilo, é porque eu estava esperando alguém falar. E aí, turma, só para a gente ir finalizando aqui essa parte, na audiência de custódia, o juiz vai analisar o auto de prisão em flagrante. O que ele vai analisar não é se o cara é culpado ou inocente. Na audiência de custódia, o que o juiz vai analisar é a legalidade ou ilegalidade da prisão em flagrante. Em a prisão em flagrante sendo ilegal, o juiz concede o relaxamento de prisão. Em a prisão em flagrante sendo legal, o juiz vai conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, e em todo caso ele pode aplicar as medidas cautelares. Quando é que ele vai arbitrar a fiança e ele
já pode haver a própria audiência de custódia, estando o preso solto, a pessoa que foi presa em flagrante solta. Quando o crime tiver pena máxima até 4 anos, o próprio delegado, na delegacia, antes da audiência de custódia, o delegado já pode arbitrar a fiança e o cara sai. Como é que eu pago a fiança, professor? Geralmente você entra no site do Tribunal de Justiça, e se for crime da Justiça Estadual, se for federal, do TRF, e pega a GRC, que é o Guia de Recolhimento de Fiança. Preenche lá, quando você gerar, vai gerar um boleto, e você paga esse boleto, vai para uma conta judicial o seu dinheiro, e tá paga a fiança. Então, essa liberdade provisória, ela pode ser com fiança ou sem fiança, em qualquer caso. O juiz pode decretar as medidas cautelares, e a liberdade provisória, turma, além de poder ser com fiança ou sem fiança, quando é que vai caber fiança? A regra é que todo crime cabe fiança. Mas não vai caber fiança se estiver na situação do 323 ou do 324. Aí não cabe, aí vira inafiançável. Agora, mesmo que não caiba fiança, é possível haver liberdade provisória sem fiança. Quando? Quando cabe fiança, mas o preso é extremamente pobre. Quando você foi preso em flagrante, mas o juiz acha, você pode estar numa situação de excludente de licitude, ou quando não cabe fiança, mas também não estão presentes os requisitos da preventiva. Então, se não cabe fiança, como crime de tráfico de drogas, mas não estão presentes motivos para eu ficar preso, então o juiz vai me conceder a liberdade provisória sem fiança, ele vai me dispensar a fiança. Agora, se a prisão em flagrante for legal e o juiz achar que está presente os requisitos da preventiva, em último caso, o juiz converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. E para o juiz converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, tem que analisar vários requisitos. Entre os requisitos que o juiz tem que analisar estão presentes a PEC e a ISA. O que é PEC, pessoal? É a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. PEC é a prova da existência do crime, né? E o que é a ISA? Indício suficiente de autoria. O juiz tem que ver se está presente o fumus commissi delicti, que é a fumaça do cometimento do delito. É a fumaça que o delito realmente aconteceu. E o periculum libertatis, ou seja, é o perigo de liberdade do indivíduo. E além de analisar tudo isso, o juiz ele tem que analisar, tem que pegar pelo menos um requisito do 312 e pelo menos um do requisito do 313, que é o que eu vou explicar na próxima aula. Eu estou falando isso, turma, só para vocês perceberem que, de fato, prender preventivamente é o último caso. O juiz tem que motivar a prisão preventiva em todas essas questões aqui, para ele poder decretar a prisão preventiva. Tranquilo, turma? Como já foi muita informação e já está acabando a aula, eu vou ficando por aqui. Gostaram da aula? Tá todo mundo bem? Quer que eu revise alguma coisa, turma? Sim, não, mais ou menos? Digam se está tudo bem, se está tudo mal. Muitas informações, professor. Resolvemos as questões para fixar. Pois é, o ideal, pessoal, é vocês resolverem muitas questões. Se tiverem dúvida em alguma questão, que eventualmente a Janete não resolveu, no GED, alguma coisa assim, tragam para cá que eu resolvo. O que não dá é para resolver todas as questões, tá bom? Mas... Professor, então, só revisando, para transformar em prisão preventiva, eu só preciso de uma PEC, de uma ISA, de um fumus commissi delicti, de um periculum libertatis e pelo menos um requisito 312, pelo menos um requisito 313. Só isso? Isso, só isso. E o juiz tem que fundamentar nisso tudo. Daí porque quando diz a polícia prende, o judiciário solta, é porque o legislador manda soltar como regra. Entendeu? Eu quero que isso fique muito claro na cabeça de vocês, porque eu gosto muito de ser justo, né, com as coisas. Então pronto, vou parar de gravar nossa aulinha. Muito obrigado pela presença, turma. Muito obrigado por tudo. Desejo a todos um excelente